Fala, meus amigos, tudo certo com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje o Jefferson vai falar sobre preparação. O que o Jefferson indica para cada situação. Nós estamos aqui com alguns kits e eu vou estar apresentando e mostrando para vocês o que eu indico para cada situação. Então fica com nós, já se inscreve no canal, mete o dedo no like, isso ajuda muito nós e vamos pro vídeo. Meus amigos, é o seguinte, 10 mais 10 são 20, o bagulho é louco. Estamos aqui diretamente ao vivo na sexta-feira, já começando a dar um talento da empresa aí, toda sexta-feira a gente faz isso. E tem muitas pessoas que pedem para nós, Jefferson, traz mais conteúdo do que tu indica para cada situação, o que tu acha de qual kit para escape original, de escape esportivo, para que serve, isso, aquilo, até já mandaram um monte de comentário, até opinião de vídeo, né, sobre o que eu acho de um kit 240 para quem usa a moto no dia a dia, enfim, e hoje eu vou falar um pouco mais resumidamente, claro que são infinidades de motos que a gente trabalha, né, rapaziada? Então, mas vou tentar simplificar para vocês. Vamos lá. Aqui, por exemplo, CG 160. Todos esses kits que vocês estão vendo aqui, claro que aqui vocês estão vendo eles com cabeçote, porém, tu pode estar utilizando o cabeçote original da tua moto, tá? A gente, quem acompanha a gente sabe que a gente já montou várias motos, inclusive uma 240 agora, montemos de motoboy. Vocês viram o vídeo aqui, aquela moto tinha um cabeçote 100% original. E óbvio que o cabeçote ele vai te trazer mais resultado. Não que seja necessário eu usar, beleza? Aí vai vir um hater aqui, um engenheiro de teclado, que não sabe bosta nenhuma, né? Vou falar assim, que cancele, mas eu tô aqui para falar a verdade. Mas eu vou botar um 70 no cabeçote original, minha moto não vai correr. Não, coloca uma standard do lado da 70, no mesmo investimento, ou seja, financeiramente as duas gastando a mesma moeda, e vem aqui acelerar comigo com a 70. É simples assim. Então, rapaziada, é claro que se eu fazer um cabeçote 33/28 para um 70 milímetros, eu vou ter muito mais resultado. Não se compara um 70 básico com um 70 bem montado. Porém, o intuito desse vídeo é o quê? É coisas simples, coisas plug and play, coisas que tu usa central original, coisas que tu pode usar a moto do jeito que ela veio da Honda, com escape original, fio de ar no lugar, TB original. Então é para essa pessoa. Se tu é um cara rachador que quer potência, esse vídeo não é para ti, a gente já pode pular fora. Tá bom? Isso aqui, o intuito é para trazer coisas simples, o simples bem feito, como eu falo. Então é o seguinte, para ti que gosta de escape original, isso válido para 160 e 150. Qual é os kits que eu posso estar utilizando? Carburador original, cabeçote original, escape original. Uma coisa que eu não vou ter dor de cabeça, vou ter um consumo muito bom, muitas das vezes igual ao original ou até mais econômico, porque uma moto que tem um motor um pouco melhor usa menos acelerador para te andar na mesma velocidade. Então, ou seja, se eu, por exemplo, uma moto original para me andar a 100 por hora, eu tenho que andar com 70% de acelerador. Uma 160 com kit 205, com a relação que a gente indica, tu vai andar a 100 por hora com 40% de acelerador. Então isso se torna mais econômico, beleza? Esses kits válidos para 150 e 160. Escape original 190, o famoso 4mm, tá? Ah, Jefferson, mas o 4mm não é o 190. Sim, cilindrada ele é até um pouco maior do que o 190 XRE. Porém, eu não utilizo o XRE para quando é taxa para gasolina, porque eu enfraqueço muito a canaleta para mim tirar a taxa do pistão, tá? Para mim deixar a taxa para gasolina. E o pistão da XRE, a XRE tem um volume de câmera de cabeçote diferente da 160. Então aí eu tenho que tirar material em cima, a canaleta já fica mais fina e por aí vai, beleza? Então, se tu queres um 190 para gasolina, sempre opta pelo 4mm. Pode ser comigo ou com o Joãozinho, 4mm. Ele é melhor porque o modelo do pistão é igual ao da tua moto. Ele é igual, ele só tem 4mm menor. Mesmo assim a gente faz, cava e acerta a taxa. Beleza? Então essa é a minha opinião, a forma que eu trabalho. Então, vamos lá, escape original. Na 160. 190 ou 205, fechou? Quer usar o escape esportivo, aí tu já pode ir lá pro 67 ou pro 70, que é o 225, 240. Mesma coisa, kit totalmente plug and play, tu vai chegar e montar, tu consegue usar a central original, porém tu tens que andar com escape esportivo. Mas por que eu sou obrigado a andar com escape esportivo? Porque eu gosto de vender um negócio que te entrega resultado. E não, se tu botar um escape esportivo no kit desse, tu vai matar o motor. Eu não quero que ninguém venha aqui me encher o saco ou no comentário dizendo, montei o 240, mas não deu resultado. E é o que vai acontecer, se tu usar um escape original. Fechou? Então por isso que a gente não indica. 150 para usar escape esportivo. O kit ali que eu já indico é para usar escape original.
4mm, no caso da 170 cilindrada, e o 190, que estão 64,5. Escape original. Já montei 205 também com escape original, mas eu tenho muito mais perda de potência. A última que a gente montou aqui no canal, né? Então, rapaziada, eu já iria ali a 205 e 220, que também são kits plug and play, que tu não precisa abrir a parte de baixo, que tu não precisa abrir bloco. Tu pode usar carburador original, pode usar o cabeçote original, que vai te trazer resultado, desde que tu use o escape esportivo. Então 150, 4mm, 190 fica bacana no escape original. Já no 205 e 220, o bom é tu usar um escape esportivo. Fechou? Outras motos, como Phaser 150, né? A gente tem o kit 200 cilindrada e o kit 170 cilindrada. Escape original 170 cilindrada, o 200 cilindrada até funciona, mas eu já não gosto, então já opta pelo escape esportivo. E toda a linha ali dos 4mm, do YBR, PIS, todos esses kits aí que é 4mm, que muda ali 20 cilindrada, 30 cilindrada, tu pode estar utilizando o escape original, sem problema nenhum. O problema, galera, é aumentar a cilindrada, beleza? Então, é isso aí, cabeçote é opcional, tá? Isso para kits plug and play, o básico, o simples, entendeu? Agora, o cabeçote, para quem quer um motor para corrida, ele é uma peça muito importante. E lembrando, o cabeçote ele não muda a durabilidade do motor, ele traz mais resultado para o motor. Então, ou seja, se eu monto um 4mm com cabeçote original, vamos dizer que eu vou ter um ganho em comparação ao motor original, um 4mm com comando e pico, eu vou ter uns 6 CV a mais do que teria um motor original. No cabeçote eu já vou ter 7, 8, claro que depende de quem fez o cabeçote também, eu gosto de deixar tudo explicado, porque, né, sabe, né? Sempre tem um ou outro que tenta achar algum buraco no vídeo para vir criticar alguma coisa, e não constrói bosta nenhuma. Eu agora vou começar a massacrar o Henrique, tá? Faça melhor do que eu, depois tu comenta aqui. Não é verdade? Tem que ser assim. Por que todo mundo... Aí tu olha eu tô meio indignado por causa desse negócio de folga de falta. Quem me acompanha lá no Instagram, eu sou obrigado a de vez em quando meter o cacete. Irmão, o cara não sabe nem o que o cabrito cacarredor. E vem comentar, cara. Meu amigo, ai, mas é uma crítica construtiva. Como é que eu vou escutar a crítica construtiva de quem nunca construiu porra nenhuma? Não é que eu sou mal criado, é porque tem que... E se é macio, também foge do vídeo. Aqui nós é cunhudo, como diz aquele... Não é macio, pula fora, não aguenta pressão. Né? E se tu é da galera do macio, pitista, né? Para com isso aí, beleza? Olha. Rapaziada, então é isso aí. Brincadeiras à parte, não tem um lado político, mas pensa no que tu vai votar. Né? 20 anos já deu para nós ver o suficiente, né? Ou você quer ver mais? Comenta aí embaixo a tua opinião. Então, rapaziada, é isso aí, beleza? Kit básico. Cara, é complicado porque tem afinidade de peça, afinidade de jeito, então, nesse caso, eu sempre te oriento, que tu tem dúvida, entra em contato com nós no WhatsApp. Lá nós vamos tirar tuas dúvidas, lá nós temos pessoas para te ajudar, e a gente sempre vai indicar o melhor para ti, não o que mais bota dinheiro no bolso da empresa, como tem muita gente, né, que faz isso, que filtro de ar que ganha 10 CV, comando que ganha 25, então é uma loucura esse negócio aí, não é? Esse aqui era um enganado desse aí, ó. Entendeu? Ele era cliente meu antes de trabalhar comigo. Entendeu? Então é isso aí, tá ligado? Se não for o melhor do planeta, mas a gente sempre trabalha da melhor forma possível, sempre pensando em ti, né? Por isso que a gente sempre gosta de orientar. Fechou, rapaziada? Então é isso aí. Apesar de nós, vai estar tudo aí embaixo, site, Mercado Livre e esse bagulho tudo. Tamo junto e até o próximo vídeo.